podcast Besouro Literário, com Amara Hartmann, uma produção da Romã Atômica e Baruch Produções. Eu sou a Amara Hartmann e você está escutando Besouro Literário, o podcast da Rádio Baruch que vai devorar a literatura com você. Acompanhe a programação da Rádio Baruch em www.radiobaruchfm.com e no Instagram e YouTube, @RádioBaruchFM. E para você acompanhar as minhas peripécias pelo mundo da arte e literatura, me acompanhe nas redes sociais, é Amara Hartmann. Hartmann é Hartmann. Não tem muitas no mundo, então vocês vão me achar facinho. E o Besouro Literário de hoje recebe o Diego Gazin. Ele é ator formado pela Faculdade Paulista de Artes e Teatro Escola Macunaíma. Em 2013, foi aluno do curso de Introdução ao Método do Ator no Centro de Pesquisa Teatral, o CPT, coordenado por Antunes Filho. Recentemente, ele participou do longa-metragem dos Mamonas Assassinas e integrou o elenco do musical Bossa Nova Cabaré Bar, com temporada de outubro de 2023 a fevereiro de 2024. Recentemente, o Diego iniciou sua pós-graduação em cinema pela Faculdade Estácio. E hoje ele vai conversar com a gente sobre o livro Cartas ao Vento. Cartas ao Vento é um livro de contos e pequenos pensamentos, onde o autor descreve sensações e vivências de um viajante no tempo sem destino, que misturam a realidade com a ficção. Conforme caminha-se com a leitura, pode-se perceber as nuances de sua presença em alguns momentos, o que leva o leitor a pensar até onde as cenas existiram ou simplesmente fazem parte da imaginação do autor. Oi, Diego, seja bem-vindo ao Besouro Literário. Olá, Mara, boa tarde ou boa noite, não sei que hora que as pessoas vão estar ouvindo, né, a nossa entrevista, mas muito obrigado pelo convite, é um prazer estar participando desse projeto com vocês. E a gente também está super feliz. Diego, conta um pouquinho pra gente, pros ouvintes do Besouro, sobre o seu livro, Cartas ao Vento. Então, Cartas ao Vento foi um projeto que eu desenvolvi. Na verdade, eu nem sabia que eu ia lançar livro, viu, Amara? Eu nem sabia que eu ia por esse lado também artístico da literatura, né, da escrita, que é muito difícil de se fazer. As pessoas às vezes acham que escrever é fácil, eu não achei nada fácil. É um parto, né? Exatamente, foi um parto. Então, eu sempre tive muita curiosidade, né, como pessoa. Eu sempre fui muito observador com as questões do mundo, em relação às pessoas, a lugares, as sensações. Isso para mim me tocava num lugar que eu tinha que arquivar, não sabia como colocar para fora, né? Eu sempre postei coisas assim, pensamentos, reflexões, mas aleatoriamente, sem pretensão nenhuma de estar lançando um livro, né? Desde 2013 que eu posto reflexões, enfim. Nas suas redes sociais? Nas redes sociais, isso. Em Facebook, Instagram, enfim. E quando veio, né, a famosa pandemia, que foi um período muito difícil para todo mundo, principalmente para quem trabalha com arte, né, e nas suas mais vertentes, posso dizer, foi um momento que eu tive um estalo, assim, um start, vou falar, bom, quer saber, eu vou reunir tudo que eu escrevi, né, todas as minhas postagens e coisas que eu tinha guardado, para poder, talvez, quem sabe, lançar um livro, né, foi um momento que eu tive mais tempo de olhar para isso e também com esse nosso silêncio, né, esse silêncio no mundo causou outras sensações na gente, né, então eu tive que me reinventar de certa forma para poder ocupar o meu tempo, né, não deixar esse ócio parado, usar o ócio para criatividade, e foi aí que eu tive a ideia de escrever mais coisas e tentar lançar um livro, né, de contos e pensamentos. Muitas pessoas falavam, Amara, você escreve bem, nossa, suas reflexões são muito intensas, eu me vi em tal situação. Uma coisa é você escrever para você, né, pôr para fora aquilo que te incomoda ou de certa forma te causa coisas, e outra coisa é você escrever para a massa, né, para críticos, pessoas que de certa forma vão ler o seu livro e vão comentar, vão gostar ou não, né, afinal nem todo mundo a gente consegue agradar, isso eu sabia que poderia acontecer. Então foi nesse período, né, de 2000, há uns 3 anos atrás, que eu lancei o livro, que eu revivi algumas memórias, algumas cartas, e falar sobre o nome, né, aproveitar esse gancho. O Cartas ao Vento, ele vem de um processo, eu sou paranaense, né, eu moro em São Paulo há muitos anos,
E a minha mãe, quando eu saí do Paraná, da minha cidade, ela se correspondia comigo por cartas. Então, assim, a gente não tinha telefone, celular, era ficha de orelhão, então eu tentava ligar para minha mãe, as ligações eram muito rápidas, caía a ficha rápida, acabava, não tinha dinheiro para comprar mais ficha, depois veio o cartão, telefônico, enfim. E eu lembro que essas cartas, havia muita memória sentimental, claro, né, de mãe para filho, e os relatos dela, né, em relação ao que estava se passando lá, em relação à distância, nosso distanciamento, por conta de eu ter saído muito cedo de casa, enfim, realizar meus sonhos e coisas pessoais da vida, e aquilo começou a virar na minha cabeça. Falei, bom, vou reviver algumas cartas e ver o que eu posso extrair, de certa forma, de tudo isso. Então, o nome Cartas ao Vento, ele tem uma identificação muito grande com a época em que escrevíamos cartas. Eu não sei se você já chegou a mandar carta para alguém, acho que você é mais nova do que eu. Não, já cheguei e mandei esse ano, inclusive. Você acredita? Esse ano não, ano passado. Ah, muito bem. Mas eu achei uma experiência, assim, incrível, né? Porque a carta, ela tem uma maneira diferente de você se relacionar com o que você tá sentindo. E, principalmente, você ir até o correio, né? Tem a questão do selo, o endereço. E você encostar naquele papel que vai para outra pessoa, eu acho muito rico. Eu acho que a gente tinha que voltar a escrever cartas, na verdade. É uma coisa muito particular, né? Porque você coloca ali, ó, você tem um cuidado, um carinho de estar escrevendo para alguém. Então, você vai colocar todas as suas emoções, sensações, descrever o que você está vivendo, perguntar para outra pessoa, esperar a pessoa receber, para você receber de volta essa resposta. Uhum. Hoje a gente tem a resposta na velocidade da luz, com as redes sociais, né, e as plataformas de comunicação. Mas algum tempo atrás não era assim, né? Demorava-se um tempo. Com certeza, eu achei super interessante isso. Então quer dizer que dessas cartas que você mandou para sua mãe, a gente também vê alguns pedaços no livro, não tem cartas por completo, é isso? Não, na verdade, as cartas foram um start para eu poder escrever o livro. Não tem a história das cartas, Legal. Mas algumas situações, né, que ocorreram, que aconteceram, eu juntei a realidade com a ficção. Então, Cartas ao Vento, Histórias de um Viajante, nada mais é que isso, né? É a visão do autor, né, em relação ao mundo que o rodeia, que o circunda, perante os acontecimentos de formas, né, na parte real e ficcional. Então eu fiz uma mistura de 50% a 50% nesse primeiro livro. Legal, eu me interesso muito, Diego, assim, por essa questão da autoficção, porque eu acho que está muito em alta, né, assim, acho que a gente tem falado muito sobre isso, né. O que você pensa um pouco sobre esse boom da autoficção hoje em dia? Você acha que faz sentido para a nossa sociedade? Hoje em dia tudo vira-se, eu vou falar no modo geral, arte, né? Tanto uma pintura quanto um livro que vira obra cinematográfica, pode virar teatro. Então essa questão dessas biografias, né, desse recorte que a gente tem em relação a histórias, as pessoas, eu acho que hoje em dia é uma riqueza, né, de como a gente conta essas histórias, esses detalhes que estão inseridos na nossa vida, seja do lado ficcional ou não. Eu acho que tudo tem material para a gente abordar uma boa história, né, seja no gênero romance, conto, poema, poesia. Eu acho que tudo é válido hoje em dia, desde que a gente tenha um propósito e queira dizer algo com aquilo, não só escrever por escrever. Com certeza. Diego, me fala um pouquinho aqui pra gente, como você acredita que a sua carreira de ator influencia na sua escrita? Eu sempre parto do princípio que o trabalho do ator é humano, né? É o material humano, são as vivências, são as experiências, é o que sentimos, o que guardamos internamente, são as nossas memórias, são as nossas emoções. E tudo que eu registro em algum lugar do meu corpo físico, tanto é que eu falo isso no livro, ele fica aí nessa nuvem, né? Que a gente fala de nuvem, que a gente guarda num lugar e a gente acessa de acordo com a necessidade da nossa vivência, né? De certa forma influencia muito, porque a gente tem muito material, a gente observa muito o comportamento humano, né? A gente trabalha com isso, a gente desenvolve essas emoções, a gente aflora os nossos sentidos. Então, tudo que é de material da parte ator, artístico, né, que eu vivenciei, que eu experienciei, isso fica muito presente na minha escrita e no livro. Então,
tudo que eu vejo, tanto, né, de pessoas, de situações, de observações, eu gravo. E era engraçado, Amaro, eu vou até contar um episódio aqui. Quando eu estava escrevendo esse primeiro livro, eu estava na rua, às vezes me vinha insights, frases, coisas que eu sonhava, eu catava papel de boca, de guardanapinho nos bares, falei, gente, me dá uma caneta, eu preciso anotar isso. O que foi? Não, preciso anotar um negócio aqui, eu escrevia no papel, chegava em casa e colocava tudo pro computador, então passava tudo aquilo. Enfim, muitas emoções nesse primeiro livro. Legal você falar isso, Diego, e a gente falar sobre cartas também, porque eu acho que a gente acabou perdendo um pouco essa coisa de escrever à mão, né, do papel, da caneta. Então, como que você se relaciona assim com isso? Você gosta de escrever primeiro à mão, depois passar pro computador, ou só nesses momentos de epifania, assim? Olha, eu vou te dizer que eu tenho uma agenda de papel e eu tenho uma agenda eletrônica. Eu prefiro primeiro passar no papel, não confiar muito no cérebro, porque depois dos 40 a memória não é mais a mesma. Mas eu gosto muito da escrita. Primeiro passar para o papel para depois digitalizar aquilo que eu tô vendo, né, eu tô verbalizando posteriormente, mas eu sou muito mais do papel. Confio sim no digital, mas prefiro ainda o processo tradicional de escrever mesmo, de anotar, né, porque ali a gente pode rascunhar, rabiscar, às vezes o digital pode se perder também, a gente não recupera mais, tem essa dualidade na informação, na escrita, né. E eu acho que às vezes a gente tá escrevendo alguma coisa, tá com pressa, ou às vezes a gente tá com raiva, ou às vezes a gente tá tranquilo, isso tudo imprime nas palavras do papel, né? Com certeza. Eu falo que às vezes, isso é muito engraçado quando a gente manda uma mensagem para uma outra pessoa via aplicativo de mensagem, porque você vai receber aquela mensagem de acordo com o seu dia, com o seu estado. Às vezes você não quis nem dizer algo do que está sendo interpretado naquele momento, a pessoa, ou ela acordou de mau humor, ela não acordou muito bem, já não vai dar tanta atenção ou vai interpretar de forma diferente, não é verdade? Pois é. Ou sentir também, né, de forma diferente a mensagem. Pois é, eu acho que essas coisas lógicas podem trazer muito material pra gente criar, né? Sim, com certeza. O Besouro Literário é um programa genial. Entra no imaginário. Ele é sensacional. O programa da Baruch traz conversa e educação. Quem quiser que se eduque para virar bom cidadão. Oi, eu sou a Mara Hartmann e você está escutando o Besouro Literário, o podcast da Rádio Baruch que vai devorar a literatura com você. Acompanhe a programação da Rádio Baruch em www.radiobaruchfm.com e no Instagram e YouTube, @RádioBaruchFM. A gente está aqui hoje com Diego Gazin falando sobre o livro Cartas ao Vento. Diego, tirando todas essas coisas que a gente falou sobre esse processo, né, de publicar um livro, de reunir esses escritos, como você acha que esse trabalho te transformou, assim? O que você olha e fala, poxa, acho que esse livro mudou isso em mim, esse meu modo de ver tal coisa? Olha, todo o trabalho, né, todo o projeto, ele, de certa forma, ele te traz algumas experiências, né, e essas experiências, eu sempre falo que é o que a gente vai carregar até a nossa última memória, a nossa última recordação lúcida, quando a gente partir desse mundo aqui. Isso me transformou no sentido de saber quem eu sou mais nesse contexto todo, por que a minha obra é importante, ou por que ela, de certa forma, ela chegou em pessoas de maneira diferente, e essas pessoas me retornaram, né, falaram, nossa, seu livro, eu recebi uma vez uma coisa que eu fiquei muito emocionado, de um cara que comprou, não conhecia, ele me deixou uma mensagem via Instagram falando que o meu livro tinha tirado ele da depressão. Então aquilo para mim foi assim, muito transformador internamente, porque quando você faz uma obra, quando você escreve, ou quando você, sei lá, tá com uma peça, com um filme, a gente nunca sabe como as pessoas vão receber aquilo e como aquilo vai impactá-las de certa forma, né? E eu acho que quando você escreve um livro e coloca o seu amor, as suas vivências, as suas experiências, não nitidamente, mas amarrando todo esse enredo, isso pode, né, chegar nas pessoas de N maneiras, porque você vai ler uma história, um conto, né, um livro, um romance, e você vai viajar naquela história. Então, talvez muito daquilo que esteja inserido na sua obra, de certa forma você já viveu, ou viveu de uma maneira diferente, e você vai viajar nela por um outro prisma, por uma outra interpretação. Então, eu acho que a minha contribuição como autor
né, nesse primeiro livro, que eu falo que é um livro de cabeceira, muito rápido de se ler, né, uma leitura leve, uma leitura introspectiva, ele me trouxe essa importância realmente da escrita e de como essas palavras, né, a gente fala que a palavra tem poder e realmente tem, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente emana para o universo, aquilo que a gente profere para a realização de um sonho, para conquistar alguma coisa, isso tem muito poder. E a forma como você escreve, para quem você escreve, isso interfere muito em quem você é, né, da sua evolução como pessoa, como ser humano. E o Cartas ao Vento, eu tenho certeza, assim, que quem leu, de todos os feedbacks que eu recebi de pessoas, de lugares que o livro passou, ainda está passando, né, porque ele continua à venda, eu fiquei muito contente, assim, com os retornos, até de pessoas que não me conhecem, não me conheceram, e não sabiam que eu tinha, né, que eu escrevia, né, como eu te falei, eu nunca imaginei que eu ia lançar um livro. Então, para mim, é transformador saber que o que eu pensei, coloquei no papel, né, me transformou, recebendo esses feedbacks, e transformou, de certa forma, aqueles que leram e se foram tocados com a minha obra. E é muito legal você falar isso, Diego, porque eu também, como uma pessoa que veio do teatro e migrou não, né, também brinca com a literatura, o teatro, ele é muito presente, né, ele é muito imediato, então assim, a gente apresenta uma peça, logo depois a gente já fala com o público, você estava no Bossa Nova agora, né, tinha muito isso, mas o livro não, a gente publica o livro, as pessoas leem o livro, a gente nem sabe, né, quem tá lendo, e ele fica eternizado, porque ele fica ali no papel por muito tempo depois. O seu livro foi publicado em 2020, né? Foi em 2020, exato. E a gente está hoje falando dele e isso está reverberando nas pessoas, então é muito legal isso também, né? Eu acho muito importante, assim, tudo que remete à arte, né, a compartilhar experiências, é tudo muito válido. E você sente necessidade, assim, vou usar a palavra necessidade, é meio forte, ou um compromisso de falar para algum grupo específico de pessoas? Ou você acha o livro? Olha, não foi especificamente amar para um grupo de pessoas, mas que são os contos, são contos fragmentados, né? São histórias, e dentro do livro, no meio, tem pensamentos. Como não tem uma linha assim, linear de início, meio e fim, ele permeia por vários lugares. E quando eu escrevi, eu quis colocar para fora, né, essas pequenas histórias que ficaram arquivadas internamente em algum lugar aqui do meu corpo físico, né, e com o passar desses anos eu senti a necessidade de desarquivá-las. Então, eu sempre coloco eu faço essa junção de metáforas, sensações, né, que se fundem aí com a ficção, dando sentido a essas figuras, né, imaginárias que compõem todo o enredo aqui do livro. E não foi para um público específico, mas se você parar para pensar, quando você pegar o livro para ler, ele tem um início, meio e fim, mas é muito superficial, né? Então, eu acho que não considero um livro para crianças, mas acima dos seus 15 já pode ler. Maravilha. E assim, eu percebi que o livro fala sobre muitas coisas, né? Assim, são vários momentos, enfim. E você acha que ele tem alguma coisa essencial, assim, para ser discutido hoje em dia, mesmo 4 anos depois da sua publicação? Olha, se parar para pensar, sim, porque eu falo sobre histórias específicas, né? Eu acho que esse primeiro livro, estou escrevendo um segundo, né? Não sei se a gente vai chegar nesse lugar aí, mas... Vamos sim, por favor. Tá, mas não vou dar spoiler ainda não. Eu sempre começo o livro, né, colocando um prefácio, falando o porquê de publicá-lo. Eu acho que esse livro, ele veio de um lugar muito oculto. Até porque, quando eu falo no oculto, no sentido da palavra, muito do que eu escrevi, para poucas pessoas eu falei isso, eu tinha coisas em sonhos, eu não vou falar como uma psicografia, que eu não considero isso, mas era como se eu tivesse que acordar, anotar tudo o que foi dito, ou que eu vivenciei nesse sonho. Eu acordava às vezes 2h30 da manhã, 3 horas, escrevia, não sabia nada do que eu estava escrevendo, no outro dia eu ia lá e passava isso para o papel. Então, as temáticas que eu abordei vinham, por exemplo, aqui o início do filme, não, pensando em filme, do início do livro. Vem aí, a palavra tem poder. Exato, bom, quem sabe, né, se não tem outro filme aí. No início eu começo um conto falando sobre a casa, né, a casa é aquela coisa que a gente reúne família, pessoas, situações, conflitos. Depois tem um conto que chama Além do Visível,
que eu falo de coisas que a gente não consegue ver, que é esse lado oculto. Depois Cerração, falo sobre florestas, falo sobre neblina. Depois Do Outro Lado, é um conto que fala sobre o sobrenatural, coisas que acontecem, sinais, sensações, coisas que a gente tem pela vida, né? Leia os sinais, as pessoas dão sinais. Realidade Virtual, é um conto que eu falo muito sobre essa questão do presencial, até quanto a rede social ela tem nos ajudado a nos aproximar das pessoas nesse mundo midiático, acelerado, de muita informação. Então, cada história, cada tema, né, que eu abordo aqui, eu acho que são temas super discutíveis nos dias de hoje. É claro, eu publiquei há 3 anos atrás, mas se você ler, tem muita coisa que é recente, né? Muita coisa que a gente vive, muita coisa que está ainda nas entrelinhas, que a gente às vezes não discute, ou por N motivos, ou pela correria do dia a dia, pela tribulação que a gente tem do correr, do fazer, do querer, de ter que acontecer, enfim. E às vezes é aquele momento a gente parar, respirar, deixa eu sentar, deixa eu ler um livro, deixa eu tirar um tempo para mim. Mas as temáticas, elas são diversas, sabe? E eu acho que todas têm a sua importância dentro de cada interpretação. Que é a gente parar e escrever uma carta para alguém também, né? Exato, uma carta para alguém, mandar uma mensagem, mas não uma mensagem assim por mandar, né? Às vezes a gente escreve tanta coisa superficial, né? Você lembrar de uma pessoa que você faz tempo, poxa, deixa eu ligar, né? Hoje a gente tem um facilitador que é a rede social, né? A gente consegue ao mesmo tempo estar próximo, mas ao mesmo tempo a gente está distante de um monte de gente e até mesmo de nós. Com certeza, mas fala um pouquinho pra gente do seu segundo livro. Ai. Eu nem terminei ainda. Estou num processo bem demorado. Bom, o primeiro foi um livro muito leve, assim, que eu acho que ele é um livro, né, dessas questões que eu precisei desarquivá-las e colocar para fora, né, misturando realidade com ficção. O segundo livro ele já é um pouco mais intenso, um pouco mais pesado no sentido da abordagem de alguns temas, né? Então eu estou abordando nesse segundo livro, estou colocando um pouco de romance, eu abordo questões como abandono, estupro, tráfico, enfim, coisas que talvez a gente não discutiria ali numa roda em família, ou questões que são mais densas de se falar no dia a dia, sabe? Ele é mais ficcional do que a realidade, então esse é 70% ficção e 30% realidade. Ele vai caminhar mais ou menos próximo ao primeiro livro, né? Ele tem esse mesmo segmento de contos e pensamentos, mas de uma forma mais densa, né? De mais profundidade, posso dizer, essa é a palavra, profundidade. Não que o primeiro não tenha, tem sim, mas esse é mais profundo. Legal. E, assim, eu vi que você já foi picado, né, pela literatura, porque publicou o primeiro, já tá publicando o segundo. Exato. E qual dica você daria para alguém que quer entrar nessa área, assim, também? Você é uma pessoa que veio de outra área. Então, qual dica você daria para uma pessoa, assim, que gosta muito de ler, não sabe por onde começar a escrever, ou, enfim, ou gosta de escrever, mas tem vergonha de colocar para o mundo? Olha, o primeiro passo, eu acho que todas as histórias são importantes, né? Todas as pessoas e os sonhos são importantes. Partindo desse princípio, né, a gente tem muita vivência. Essas vivências, elas, né, e essas experiências que eu sempre bato na tecla, elas nos geram outras coisas. Então, a partir daí, né, para você que quer escrever, tem vontade de publicar um livro, seja de poesia, seja de conto, seja de romance, seja um suspense psicológico, seja um livro dramático, enfim, comece a trilhar a partir daí as suas próprias experiências, o seu olhar, as sensações, e coloque isso no papel. Talvez você vá ler, como aconteceu comigo também, Amara. Às vezes eu lia coisas e falei, gente, mas isso não tem sentido, isso não tem graça. Eu reli o livro 30 vezes, eu falei, não vou publicar. Chegou um momento que eu falei que eu não ia publicar o primeiro. Porque eu lia e tinha coisas que eu falei, mas será que é interessante? Não, e o editor sim, a editora sim, isso é legal, isso está muito bom, e nananã. Então, assim, às vezes a gente temos nossas próprias inseguranças, né? O medo faz com que seja o seu bloqueio maior em avançar com qualquer coisa. Falo especificamente da escrita. Então, comece pelo início, comece a escrever pequenas coisas, mostre para alguém, mostre para um professor, mostre para um colega, vê se tem, né, fundamento aquilo que você está escrevendo, peça para alguém revisar, procure uma editora. Se a editora só pega autores famosos, procure uma editora menor que acredita no seu trabalho, além de você acreditar em você mesmo, que é a pessoa mais importante para esse primeiro passo. Se eu não acredito em mim e naquilo que eu estou colocando no papel, quem vai acreditar no meu trabalho?
Com certeza. Né? E ir atrás. Eu acho que tudo na vida a gente tem que garimpar mesmo. Tem que bater na porta, é muito não. E chega uma hora que te dá um sim. E a partir desse sim, te abre novas possibilidades. Maravilha. O nosso papo tá chegando quase ao fim, Diego, mas eu tenho... Que rápido, né? Tá tão bom, eu queria continuar. Tão bom que passa tão rápido. Mas a gente aqui do Besouro, a gente adora saber a história por trás da história. Então, assim, a gente tá falando de um livro sobre contos, certo? Sim. Cartas. Então, assim, tem alguma história por trás? Você já falou, né, que tem alguns contos que são inspirados nas cartas que você trocava com a sua mãe. Mas tem alguma outra história engraçada, divertida, que dá medo ou polêmica que você gostaria de compartilhar com a gente sobre algum conto do livro? Tem. Eu gostaria de compartilhar. É um curtinho, inclusive. Tem vários, mas deixa eu só achar aqui no prefácio, eu tô com ele em mãos. Chama Sinais, página 21. Vamos lá na página 21. Esse conto, realmente ele aconteceu. Tudo que tá aqui é muito verdade. E é um conto muito sobrenatural. Posso ler rapidamente? Por favor. Sinais. Não é esse, confundi. Olha, pessoal, desculpa, viu como a gente tá aqui ao vivo, né? Ao vivo, mas é gravado, mas ainda chama o Casamento Fantasma, página 33. Os sinais também aconteceu, mas é página 33. Então o pessoal tem que comprar o livro e ler os sinais, né? Exato, sinais também é interessante. Eu fiquei curiosa. Chama o Casamento Fantasma, Mara. Vamos lá. O Casamento Fantasma. Mas antes, olhe no mapa. Seguir o caminho ou a intuição? Verifique novamente sua rota. Pare quantas vezes for preciso. Dê muita risada. Faz bem para a alma e acalma. Limpe as manchas, desenhe no vidro embaçado. Recalcule novamente o destino. Tem muita neblina ainda pela estrada. Passe por todas as cidades em menos de 5 horas. Volte, pare novamente e repense o sentido. Olhe para o desconhecido. Preste atenção aos sinais. Ouça as vozes do além. Passe pela cancela, mas não se questione. Faça o retorno. Você chegará ao seu destino em aproximadamente 6 horas. Parece que não tem sentido nenhum, né? Conta. Esse conto, Casamento Fantasma, eu vou resumir porque deu pano pra manga. Uma amiga minha, atriz também, ela estava fazendo uma peça, eu fui assistir a peça dela, ela falou, você não quer ir num dia anterior, você não quer ir num casamento comigo depois, de uma amiga, numa chácara, num sítio? Eu falei, vamos, fui assistir a peça, me arrumei e tal. Você não conhecia a amiga que estava casando? A amiga dessa minha amiga, não. Eu nem sabia onde era. Colocou o endereço lá no GPS e vamos. E vamos. E vamos. E vamos, e nada de chegar no endereço. E vamos. E vamos. Passa-se uma placa, passa-se outra placa, no Rio de Janeiro. Não sei, a gente estava chegando quase perto do Rio de Janeiro. No meio de toda essa história do casamento, aconteceram várias coisas. Por exemplo, a gente ouviu uma voz dando risada dentro do carro que a gente não estava rindo naquele momento. Eu estava mandando uma mensagem para uma amiga naquele momento, eu reouvi o áudio, né? A gente às vezes faz isso, ouve o áudio para ver se a voz ficou boa, para ver se a gente falou legal, e uma risada no meio do áudio. Me arrepiei. Eu falei para minha amiga, ouve isso aqui. Ela, Gazinho, você tá zoando? Eu falei, não tô zoando o quê? Ouve de novo. A gente ouviu 3 vezes, uma risada que a gente não sabia onde era. Amara, do nada, a gente parou numa cancela para pagar pedágio, tudo fechado, 2 cancelas no meio da estrada, nenhum carro passando de um lado, nenhum carro passando pro outro. A gente estava no meio de uma estrada, que aparentemente era movimentada, uma neblina do nada apareceu. Eu falei, bom, será que a gente tem que apertar algum botão para alguém ver a gente para pagar, para poder passar pro outro lado? Nada, a gente ficou ali uns 10 minutos esperando. Eu falei, vou descer do carro. Desci do carro, subi para ver se na janelinha daquelas pessoas que cobram, né, a passagem ali do pedágio, não tinha ninguém. Voltamos pro carro, a gente precisava passar a cancela. De repente a cancela abre. 10 minutos depois, sem ninguém estar nessas casinhas. A gente arrepiou. Enfim, resumindo, a gente passou por umas 5, 6 cidades, não chegamos no endereço, não chegamos no lugar, fizemos o retorno e voltamos para São Paulo. Mas nesse meio aconteceram várias coisas. Então, quando eu falo que as experiências elas servem também de material, esse conto foi um conto muito intenso, assim, muito misterioso. Até hoje a gente não sabe o porquê disso, o vidro embaçado, a neblina que cobriu tudo, a gente não via nada, essa voz aí nesse áudio, essa cancela que não tinha ninguém.
e a gente não conseguiu chegar no casamento. E a gente parou num posto, a gente recalculou a rota, a gente pôs o mesmo endereço e não conseguimos chegar nesse casamento. E o casamento aconteceu. O casamento aconteceu. Aí ela falou, como que eu vou falar pra noiva que a gente não conseguiu chegar e contar tudo isso que aconteceu? Eu falei, não conta, eu vou contar em algum momento da vida. Ela só falou que deu errado a rota, que não chegou, e aí eu escrevi o Casamento Fantasma. Então, noiva, se você estiver ouvindo... É pra você. Eu tentei chegar, mas não deu certo. Foi mais forte que eles, noiva. Exato. Entre outros contos também, mas esse é o mais assim que teve foi muito real. Muito legal. A gente aqui também do Besouro, a gente sempre pede, assim, quando vai chegando no fim do papo, uma indicação de livro. Assim, eu gostaria de pedir o livro favorito, assim, que você indicasse seu livro favorito, mas eu sei que é quase impossível. Então, assim, pode ser o último livro que você leu e gostou, ou o primeiro que vem na sua cabeça quando eu te peço uma indicação que você acha que os leitores do Besouro vão gostar. Gosto muito da Hora da Estrela. Bom também. Tem vários, né? Hora da Estrela, tem outros livros, mas é um livro que eu gosto muito. Clarice tem um estilo de escrita que eu sempre gostei, e até algumas pessoas que leram falaram, nossa, você escreve parecidamente com ela, com essa riqueza de detalhes, imagens, situações, cenários, enfim. Mas A Hora da Estrela é um dos favoritos, além dos clássicos, né? Pequeno Príncipe, por aí vai. Arrasou. Diego, se você tiver algum recado, como que a gente te acha? Como que a gente acha seu livro? Para as pessoas que ficaram aí curiosas, né, ou com vontade de estar lendo Cartas ao Vento, ele está sendo vendido pelo site da editora Ideias Vocais, é só digitar lá, e pela Amazon também. E entra lá que tem um processo para comprar. Hoje ele está bem baratinho, né, não é mais novidade, então tá fácil de comprar e todo mundo consegue adquirir aí e conhecer também um pouco desse meu trabalho como autor. E suas redes sociais? Minhas redes sociais, quem quiser me achar lá no Instagram, @Diego Gazin, ela tem um pouco do meu trabalho de autor, ator, locutor, dublador, entre outros. Diego, muito obrigada pela sua participação no Besouro Literário. Obrigado a vocês, agradeço também a Paloma pelo convite, a gente trabalhou junto no musical e foi um prazer aí estar compartilhando um pouco dessa minha obra e bater esse papo bem legal com vocês. A gente também. E muito obrigada a você por escutar mais um Besouro Literário. Acompanhe a programação da Rádio Baruch em www.radiobaruchfm.com e no Instagram, @Rádio Baruch FM. O podcast Besouro Literário tem a idealização, roteiro e apresentação de Amara Hartmann, identidade visual de Maria Aline Torres, comunicação de Matheus Jerônimo, pesquisa é da Helenice Zerneri, a produção executiva é da Paloma Rodrigues, a produção fica por conta da Romã Atômica e da Baruch Produções. A coordenação e sonoplastia são do Afrânio Vanderlei. E os nossos agradecimentos especiais a Carola Gonzalez. Nos vemos na semana que vem. Podcast Besouro Literário, com Amara Hartmann, uma produção da Romã Atômica e Baruch Produções.